Histórias do Deca com dois Deca campeões pelo Porto, o Reinaldo Ventura e o Filipe Santos. Nós estamos aqui no pavilhão de Fanzers, onde tudo começou e onde foram conquistados a esmagadora maioria desses títulos do Deca. E eu começava, se calhar, por dirigir a nossa conversa para o primeiro título, para aquele jogo memorável, um jogo histórico contra o Hockey de Barcelos aqui no pavilhão, e para uma época que foi também muito atribulada, vamos dizer assim. Filipe, o que é que recordas dessa época e como é que foi? É assim, nós nesse ano começamos com um treinador que era o Mário Agüero, portanto, que era um treinador novo, uma renovação, e as coisas não correram bem. Portanto, não correram bem e nós chegamos a dezembro e aqui mesmo neste círculo um episódio chato e de certa forma que acabou por ser engraçado aos dias 2. Mas na altura ficámos assim um bocadinho a olhar uns para os outros porque o Sr. Elídio Pinto, que era o nosso presidente do hockey, não é? O vice-presidente do clube, mas que era o nosso presidente, ao fim e ao cabo, como as coisas não estavam a correr bem, aquilo foi em dezembro, num treino, chegámos aqui para o início do treino, para falar um bocadinho, ele entra e despede o treinador à nossa frente naquele momento. Portanto, foi esse o primeiro episódio que se calhar depois nos deu o primeiro título. E aquilo que me recordo um bocadinho, depois entretanto entrou o Franklin, que era o adjunto. O Franklin quando entra, era suposto ele ser, ou seja, o treinador para ficar ou era um treinador a prazo? Qual é que foi a ideia que vocês ficaram? A nossa ideia é que ele na altura provavelmente era para ser a prazo. Para ser uma transição, até porque naquela altura já estava a época como praticamente perdida, não era? Com uns 12 pontos. Nós chegamos a ter 17 pontos de diferença na fase regular. Vocês terminam a 11 pontos a fase Depois terminamos a 11, que ele reduzia para metade para a segunda fase. Aliás, a 12 pontos. A 12 pontos passámos para 6. Portanto, nós começamos o mini campeonato de 10 jogos com 6 pontos de atraso. E acabamos por ganhar na penúltima jornada, já éramos campeões, ainda ficamos com 7 ou 8 pontos de 11 pontos de avanço para o Benfica. Portanto, sim. Vocês terminam a fase regular 9 vitórias. Mas em segundo ficou o Barcelos esse ano, certo? Acho que é o Benfica ainda. É o Benfica ainda. Fizemos 9 vitórias e acho que empatamos. Um empate no último jogo, já campeões. Em Paços de Arcos. Não, fizemos uma fase final incrível. Sim, mas o Franklin, na altura, a sensação que nós tínhamos é que era um treinador que ia ser um treinador de passagem, de transição, de sair do Agüero para entrar outro treinador. Mas nós abraçámos muito bem a ideia do Franklin, acho que nos defendia ao máximo, não é? Claro que sim. E acabou por ser o início de uma bela história. Reinaldo, e aquele jogo com o Barcelos aqui? Que recordações é que tens daquele jogo muitas, porque caótico e sim, histórico? É um jogo que nós falamos muitas vezes, entre nós, entre o pessoal de Barcelos, com quem eu tenho alguma relação, não é? E muito boa relação. E hoje em dia era incapaz, era impossível haver um jogo assim como este, com envolvência. Eu lembro-me de ter malta do Porto ao lado do Banco de Barcelos, ao lado do nosso banco, portanto, isto estava a abarrotar, não cabia nem mais uma pessoa. Eu lembro-me de ver pessoas sentadas em cima daquele espaço de cimento ali, que eu nem sei como é que eles chegaram lá em cima, mas estavam lá. Portanto, foi uma envolvência. E depois de tudo aquilo que se passou naquela época, nós chegarmos àquele momento de podermos ganhar com um pavilhão deste, era impossível nós não ganharmos aquele jogo, sem dúvida. Um jogo que fica 6-5 contra o Barcelos era o campeão na altura. Sim. Filipe, ou seja, em relação ao jogo em si, o que é que te recordas, como é que o descreves? Não me recordo muito do jogo em si, portanto é difícil recordar, nem sei se estivemos a ganhar. É uma particularidade nossa, é que a gente lembra-se mais do pós e do recordo muito, porque claramente já não ganhávamos o campeonato, portanto nós ganhamos 98, 99, não, 97, 98, 99. Depois, durante o ano que viemos para aqui, que foi um ano difícil, nesse primeiro ano que não ganhamos nada, acho que não ganhamos nada. Nem a 99, 2000. O primeiro ano foi muito complicado. Foi difícil porque não tínhamos muita gente, mesmo quando havia um clássico, às vezes tínhamos metade das pessoas de cada equipa, portanto não tínhamos a nossa casa. E nesse ano, acho que a partir daí
começamos a ter Sim. a nossa casa e isto começou a ser o nosso centro vitorioso. Não é de alto rendimento, mas era o centro da vitória. Para nós era. O que é que Fanzers tinha de especial? Ou seja, quais são os jogos míticos que lembrem daqui e de ambiente? Jogos míticos são essas finais, porque tanto nesse ano, como lembro perfeitamente do terceiro ano do Tri, que ganhamos também ao Barcelos, na última jornada, Sim. em que tivemos o ano todo em segundo e ganhamos na última jornada. Portanto, era um momento, acho que foi um dos momentos mais importantes para termos conseguido chegar aos 10 campeonatos seguidos. Sim, mas aquilo que eu acho que para nós nos fez gostar tanto e nos gostar tanto de sair não foi tanto a parte dos jogos, não é? Foi mais a parte de toda a envolvência que nós tínhamos, de chegarmos uma hora antes, irmos ao café e estarmos ali juntos com a malta que mora aqui. Portanto, acabamos por criar uma proximidade com toda esta malta daqui que foi qualquer coisa que nos marcou. Sim. E histórias atrás de histórias que nós temos juntos, de chegarmos ao ponto de acabarmos o treino e ficarmos aqui meia hora, nessa 40 altura, minutos depois os do treinos treino. eram porta aberta. Porta aberta, Portanto, tinha gente a ver, Tínhamos sempre algo gente que, era a ver os treinos. algo que é impensável hoje, não é? Hoje é Sim, tudo hoje basicamente à porta fechada nos clubes maiores e nós naquela altura, quem quisesse ver o treino, vinha ver o treino, tínhamos uma proximidade com as pessoas incrível e mesmo a nível de jogo, quando nós chegámos ao momento de jogo, a maior parte da malta que estava aqui era a malta que nós conhecíamos, que sabíamos, que vinham ver o Se jogo. alguém não tivesse, vocês quase que reparavam. Mas é um bocado por aí e acabámos por... o nosso primeiro ano, a transição do primeiro ano para os outros, acabou por nos dar esta proximidade também com aqueles que acabam por vir sempre, né? Inclusive da própria claque, lembras? Que nós no início não tínhamos cá ninguém e depois houve um grupo de malta que começou a vir e eram 10 e depois 20 e depois aquilo foram criando uma dinâmica que até os jogos fora iam e nós arranjávamos bilhetes, pedíamos bilhetes aos clubes, nós jogadores, para depois darmos para eles, para não nos custar tanto, inclusive o Celino Pinto, o Arico também acabavam por contribuir para isso, portanto acabou por se criar aqui uma dinâmica à volta deste pavilhão e da nossa vinda para cá e do hóquei, que foi espetacular naquela altura e que foi marcante. E a nível de outros pavilhões difíceis de jogar, quais é aqueles que se lembram? Alguns. O Estádio da Luz era o antigo Estádio da Luz. Era bom, sim. O Barcelos sempre era mítico. Aqueles que claramente sentia algum peso, para mim foram esses dois. Sim. Depois pontualmente no outro. Depois tínhamos era o peso de nunca ganharmos nos outros sítios. Sim, depois tinhas em Pilhares também, que era aqui ao lado. E era difícil. E era muito complicado. Barcelinhos, lembro. Barcelinhos, portanto, há equipas que já não existem. Sim. Agora assim, com peso, acho que era, era essas estádio, o antigo Estádio da Luz. Já falámos aqui do primeiro campeonato e também do Tri, como dois campeonatos foram difíceis. São os mais difíceis do DECA? Para mim são, eu sou rápido. Primeiro porque havia esta diferença de pontual e houve a renovação, houve a chicotada psicológica e conseguiste recuperar de uma forma categórica. E o terceiro, porquê? Porque não só pela questão de irmos sempre em segundo e ganharmos na última jornada, mas porque houve uma renovação grande da equipa. Okay? Na altura saiu o Tom Neves, saiu o Paulo Alves, saiu o Alberto Orlandi, que eram jogadores-chave, e entraram os miúdos, com mais o Reinaldo Garcia, o Malé, o Emanuel Garcia, o Figueira. Espero não estar a esquecer de ter ninguém. uma preponderância maior. E aí acho que foi portanto, os dois mais complicados. Sim. Claro que todos têm a sua dificuldade. Porque... Tinha aqui também a nota do último, do DECA, porque vocês ganham com os mesmos pontos do Benfica, depois de estarem desde a jornada 21 até à última, sempre taco a taco, sem poder vacilar. Eu concordo muito com aquilo que o Filipe disse. Acho que o primeiro ano, pela circunstância que foi, que nós já falamos, e o terceiro ano para nós a mim, foi dos que me deu mais prazer. Até porque, como o Filipe disse, foi o ano da afirmação dos putos, dos gays, que os miúdos vinham da formação e que estavam ali a agarrar a oportunidade que lhes estava a ser dada. Então, para nós foi muito positivo, até porque não éramos os principais candidatos mesmo por esta renovação
e acabou por ser aquele que mais me marcou. Agora, a nível de dificuldade, todos eles são difíceis, uma época inteira é difícil. E nós tínhamos a vantagem de, a partir desse terceiro ano, termos uma base muito sólida, muito forte, o que acabou por nos permitir continuar a dominar a nível nacional esses campeonatos. Vou-vos provocar um bocado. Quando dizem que os campeonatos são todos difíceis, isso é conversa de jogador. Eu lembro-me, por exemplo, na altura do Porto do Mourinho no futebol, e passando aqui o paralelismo, os jogadores muitas vezes diziam que iam para campo só para saber, já sabemos que vamos ganhar, vamos ver por quanto. Vocês nunca sentiram isso? Já não digo, obviamente no hóquei há um desequilíbrio em alguns jogos, mas num campeonato, nunca alguma vez sentiram que no campeonato vamos acabar por ganhar? E depois, Não, ou seja, são 10 campeonatos seguidos, que é uma coisa De uma parece... forma inicial, não. Ok? Claro que Mas é lá depois, pelo meio. é isso lá que eu pelo digo. meio sentíamos que éramos mais fortes, porque depois também criámos uma dinâmica de vitória muito grande. Percebes? E mesmo quando estávamos a perder, mesmo os adversários, os Benficas e Barcelos, nunca acreditei, mesmo quando estávamos a ganhar algum jogo, nunca acreditavam a 100% que Eles nos sabiam que não ia ganhar. ser fácil. Podiam até, ok, e nós sentíamos essa força de que, não, pá, isto se calhar ainda vamos dar a volta. Essa força e essa fraqueza. Sim. Porque do outro lado era uma fraqueza, não é? Então nós também E sentíamos tínhamos isso, claramente, como se calhar sentíamos a dificuldade que era ganhar uma Liga dos Campeões ao Barcelona. Sim, ok? exatamente. Da Eu ia outra falar forma. disso também. Que ok? podia acontecer, mas sabíamos que era muito Que era muito difícil. na difícil, altura. tinha que estar muita coisa certa. Alinhada. muito alinhada, mesmo assim. Mas claro que existiram campeonatos mais fáceis, porque houve campeonatos em fase regular que nós acabávamos por ser campeões há 4 jornadas de fim, há 5, não sei. Depois, mesmo naqueles campeonatos que era a primeira fase e depois, com metade dos pontos, a segunda fase, também chegávamos a acabar com facilidade. E depois, como era tão fácil, diziam eles, para nós nunca era fácil, porque nós queríamos ganhar cada vez mais, era colocar um play-off. E o play-off, houve um momento que podíamos ter perdido nas meias finais, contra o Viena. Sim. Perdemos um jogo em casa, ganhamos fora. Fomos ganhar lá. E depois ganhamos lá e foi complicado, porque foi ali por penaltis, foi por pormenores, pronto. Eu ia Podia colocar isso, ter- vocês ganharam, são 10 anos, 3 formatos diferentes de... Sim, começa com a 3 segunda fase, sim. depois... Naquela fase estavam a playoff, tentar arranjar um formato que não pudéssemos ganhar. Nós na altura brincávamos Mas- sobre isto, dizendo, eles vão tentar de tudo para ver se a gente perde. Por acaso foi... Não tinha nada a ver com isso, cada um tinha a sua opinião e continuamos a ter cada um a sua opinião. Mas é verdade, passámos pelos 3 formatos. É isto aqui, o Uau! Tu tens todas delas? Não? Eu não sei, devo ter. Mas devias ir procurá-las. Todas. Eu tenho lá no museu, em casa. Até para lavar. Casa dos meus pais. Para lavar o quê? Já Nunca mais a cheiro lavo. Nunca mais a lavo. Até 2006, 2006-7, segunda fase, e vocês ganharam. Depois 6, 7, 8, 9, playoff, e vocês ganharam. E depois o campeonato corrido. Portanto, não havia forma de... Uma equipa que resistia a tudo. Eu ia falar agora de alguns dos vossos colegas, figuras do DECA. Queria que me dissesse um bocadinho como é que eram, ou seja, como é que eram alguns, mais até fora do campo. Dentro do campo as pessoas acho que já sabem mais ou menos quem eram os principais protagonistas. Fora do campo, quem é que acha que as pessoas poderiam, ou seja, um personagem que as pessoas deveriam conhecer melhor? Vocês tiveram aqui muita gente e a Dos equipa 10? mudou muito. Dos 10? Dos 10. Sabes que eu acho que as pessoas acabavam por nos conhecer mais ou menos bem, porque Inclusive é fora. havia uma ligação fácil, portanto, Mas, Não isto, havia mas assim isto um- hoje é difícil perceber, Claro. não é? É difícil porque a ligação que entender. havia com as pessoas tinha que ser a ligação humana, E era, ok? Não era a ligação, portanto, agora no Instagram e no Facebook, pronto, é um bocadinho impessoal, não é? E nós, se fôssemos jantar, Sim. nós criávamos sempre cenários de envolvimento entre nós. nós íamos jantar com os adeptos. Eu lembro-me de eu e o Filipe fomos imensas vezes a jantares dos Super Dragões, por exemplo, imensas. Sim. E não só, atenção, acabamos de criar amizades com pessoas que nos vinham ver com regularidade. E é difícil hoje Portanto, em dia. essa ponta era fácil de fazer, ok? Sim.
E depois também criávamos entre nós, muitos cenários de união. Nós almoçávamos de vez em quando juntos. O Edo, entretanto, Abriu um restaurante no Cais de Gaia. Nós íamos lá fazer Nós a íamos prova. lá fazer a prova dos pratos, portanto, e passávamos às vezes ali tardes. E depois ainda víamos treinar. Até chegar a hora de Era, treino, era almoços sem álcool. Mas era- sim. E depois os jantares também, tínhamos sempre um jantar por mês. Por mês. Ok, tínhamos sempre um jantar por mês. Num dia em que pudéssemos estar mais à vontade, olhávamos para o calendário e percebíamos que se calhar ali não vai haver surpresas. E ali terça, quarta-feira marcávamos um jantar todos os meses. Sim. E acho que isso também criava Sim, dinâmicas e laços muito importantes. Vocês também viram muitos, ou seja, em 10 anos, muitos jogadores crescerem, desenvolverem-se a ponto de se tornarem referências. Vocês falavam há bocado dos argentinos, Sim, o Reinaldo do Garcia, Reinaldo o e do Emanuel. Emanuel, que no início, eu recordo-me, pouco entravam, eram jogadores... Como nós. E passaram por aqui também passou o Rafa, Sim. o Telmo, portanto, penso que também o Telmo, ou não, o Telmo acho que saiu, mas o Rafa, O lembro-me Rafa, sim, na perfeitamente, fase final. que jogou connosco, que começou a entrar, porque depois havia aquela situação de que normalmente a equipa tinha 9 jogadores principais e depois havia sempre a hipótese de entrar um ou outro sub-19, júnior na altura, que treinava connosco e depois também foram crescendo assim com essa Eu tenho a ideia que a equipa acaba por mudar muito pouco, pelo menos, ou seja, durante aqueles 10 anos, apesar de haver, obviamente, diferenças, sobretudo ali em 2003, 2004, quando há aquela renovação, mas havia uma estrutura base também muito sólida, isso também faz a diferença. Mas a base é aquilo que fundamenta tudo, acho eu. Ou pelo menos no nosso caso foi o que fundamentou tudo. Às vezes pode ser algo negativo se cada um pensar só em si. Nós também pensávamos, eu pensava em mim, tu pensavas em ti, acabava por ser assim. Mas acima de tudo pensávamos na equipa. Nós temos, há pouco tempo, e eu estou a passar isto no meu clube onde eu sou treinador, em que estou há 3 anos praticamente com a mesma base e alterando algumas peças. E para mim é algo que é positivo manter a base. Estávamos a comentar há pouco tempo, eu e do Filipe, como é que nós tínhamos esta relação e como é que nós jogamos tanto tempo juntos. E eu, quando lhes digo que nós nos insultávamos do Piorio cá dentro, as pessoas dizem, é mentira, nós dizíamos coisas um ao outro, dizíamos assim, chegámos ao fim. tipo, não me vieste hoje? Não me vieste ao jogo. Coisa de... Corre tu é que ganhas dinheiro. E eu dizia, corre tu é que és capitão. Era assim, coisas deste. Mas não a brincar, a sério, que era para um gajo se sentir. Estás a ver? E o Ed era incrível e o Pedro Gil já não precisávamos tanto, que ele sozinho varria a feira toda, portanto a gente às vezes tinha aqui o Não, mas controlado. o facto de termos aqui um grupo, a partir do tri, que criamos ali durante 3, 4 anos sempre Uma dinâmica muito positiva. 4, entre 5 nós, atletas, sabes? 6 às vezes, e só entrava um sem outro, Mudávamos portanto, quem entrava tinha que se adaptar a nós. Portanto, era sempre fácil para nós É verdade. e mesmo para eles acabava por ser fácil porque, pronto, não tinham muito que inventar, era seguir o nosso caminho. E eram muito bem recebidos, sabes? Nós acabávamos por sermos muito exigentes com eles, às vezes até agressivos, porque fazia parte do hockey naquela altura, mas também o estávamos a preparar para o que viesse. Nós dizemos isso muitas vezes, que é, se tu te aguentas aqui, tu vais te aguentar em todo lado. E a realidade era essa, que eles se davam aqui, dificilmente Sim, saíam, também né? tinha uma preparação bullying muito, Positivo. muito complicada. Mas É fazia nesse parte. período que chega também o Filipe Gaedão, que tem aquele azar, não é? Sim. Sim, Antes de- sim, isso aí foi diferente, sim. Sim, ele teve esse azar de pronto, que teve o acidente que teve e acabou por não conseguir mostrar aquilo que realmente Sim, mas podia mesmo valer. Sim, Mas ser um mesmo reforço assim, de peso, a sim, nível sim, desportivo não teve essa possibilidade, mas a nível humano que teve connosco. Sim, Todos vinha quase todos os treinos e jantares de equipa e quando íamos jogar. E foi campeão na mesma. Sem dúvida, sim. E Ele vinha para substituir na altura alguém que saiu, já não me recordo. na altura, Ou pois, seja, ou era Sei se mesmo era para o Tom acrescentar. Neves, até. também não me lembro agora, sei lá. Não me lembro. Já não me lembro o ano que foi, mas claramente que sim. Eu estava a pensar mais numa perspectiva de, portanto, um jogador que já tinha o nome que tinha, não é, na Isso era para altura, dar continuidade ainda mais, Sim, mas mais ele- e peso ao chega que projeto. vocês perdem essa opção. Ele não é? tinha nome, mas não era aqui. Ele, Sim, quando- sim, exato, sim, sim. Quando chegava aqui, não é? A gente metia no sítio. Ele ficou sem nome.
Ele era um bocado alto, mas a gente meteu no sítio. Nós já o conhecíamos, portanto já tínhamos seleções, lidado com claro. ele na seleção e tudo, e por isso pá, tivemos muita pena. Não, e a piada é aqui atrás. Olha. Campeões. Aí tem isto. Tem até aqui. Pavilhão cheio. Quase sempre. Isto tem aqui. Pá, tem aqui. Isto é mesmo. Exatamente. Isso é fixe. Ah. E o Nuno Félix. Há gajos que a gente já nem se lembra. Mas a equipa não mudava assim tanto. Não. Vocês tinham essa. Assim, ele um ou outro. O Caio entrou e saiu. Sim. O Félix entrou e saiu. Havia uns que entravam em. Adversários que eram mesmo chatos de defrontar. Agora estou a falar Os dos jogadores? Sim. E com cara. Pá, os Bertolucci Sim. eram, É. eram chatos. Chato, Eram chatos. O Sérgio Silva era chato. O Luís Viana. Chato, Chato. em particular, que tínhamos Sim. uma competição entre os dois. O Não Luís, sei se não é? sabes quem é. O Viana era chato. O Luís Viana Barcelos, era sim, chato. sim. Havia muitos chatos Depois naquela tinhas, altura. sei lá, do Benfica Mas havia define sempre- chato. O que é chato? Chato no sentido, ou seja, ultra competitivos a ponto de as criar coisas- confusão, picardias. Eu acho que esse grupinho, Pá, porque nós ali naquela altura também era mais. mas nós também éramos muito chatos. Éramos. Se calhar eles diziam o mesmo. O problema, eu Tenho um acho amigo se meu calhar que diziam diz mais. assim, que adorava ir ver os nossos jogos, só não gostava quando nós começávamos a perder. Que aí o nosso jogo ficava diferente. Ficava anárquico. Era. E ele diz que não gostava. Nós éramos, eu acho que mais chatos que nós não estou a ver assim. Sim, eu acho que se pudesse dizer que éramos nós, eu diria. Torrocha Mas- era um chato. Torrocha cara. também. Chato, cara. Hã? Sim, A jogar. Assim de queijo que me lembro. sim. E tinha Eu gostado. relaciono, acho que houve ali um bocado de competição brava com a malta de Barcelos Barcelos, sim. numa fase inicial. Também eram os mais fortes. não é? Sim. E nós tínhamos noção disso. E Sim. pronto. E eles também queriam ganhar com nós, portanto, e na altura acho que sentia-se um bocadinho mais essa questão. E Cada um- aqueles jogos que eram os nossos adeptos deles, era uma competição de graças Sim, entre sim, os jogos lá. sim. Lembras-te, principalmente em Barcelos. Sim. Era- Barcelos era bravo jogar lá. E nós a sairmos de lá, eram bons momentos. Chegamos a ser Um apedrejados. um hockey diferente, sabes? O Um hockey, autocarro. mas são as memórias que ficam, sabes? Já são muitos, temos muita vontade de continuar a ganhar, é sempre uma festa grande, mas tenho que reconhecer que este ano foi um ano que acabou por ser relativamente fácil. E por acaso eu e o Filipe nessa vertente somos muito parecidos, que é, às vezes estamos a falar daquilo que se passou na pista, não é? E nós, quem é que marcou os golos? Sei lá, ok, nem me lembro. Mas do resto, a gente lembra-se tudo, não é? Sim. Do antes, do depois do jogo e essas coisas, é o que eu acho que eu digo muitas vezes, que é aquilo que fica. Há muita malta que diz, marcámos 2 golos, eu fiz aquilo, e não sei, é o momento, depois o jogo passa e é mais as ligações episódio. são mais o exterior do que o interior, na minha opinião e perspectiva agora. Sim. Não é? Foi com muito sacrifício, com muita vontade, com espírito de grupo forte. Felizmente conseguimos, mas ficam a saber que foi o mais difícil dos 10, sem dúvida. Estamos a terminar, mas eu não resisto a outra provocação. Como é que uma equipa que ganha 10 campeonatos seguidos de hóquei em patins não ganha nenhuma Liga dos Campeões? É verdade. É verdade, e isso vai-me levar para a cova. Isso vais certeza. Não, Ou vais voltar eu tenho, a jogar. não deixo de ter orgulho naquilo que fizemos naquela fase. Eu acho que claramente era muito difícil ganhar uma Liga dos Campeões ao Barcelona. Tivemos uma oportunidade de ter ganho. No ano do DECA vocês eliminam o Barcelona Sim, e depois e caem depois no perdemos Coliseu. com o Estrela da Coruña, que é o campeão europeu na altura. Portanto, havia sempre muita dificuldade em ganhar as equipas espanholas, em particular, principalmente. porque tinham um campeonato muito competitivo. E nós, se vamos a ver pelo nosso historial de campeonato, nós não tínhamos grande competição. Ok, se calhar não estávamos tão bem Sim. preparados. Se o nosso campeonato se calhar fosse mais forte, se calhar nessas fases podíamos ter dado outra Mas resposta. era um estilo de jogo muito E diferente. depois também perdíamos de qualquer forma. Perdíamos ou por penaltis, ou por gol de ouro, ou por um Sim. gol que não entrou
Portanto, eu lembro perfeitamente em Bassano, que perdemos contra o Barcelona, Aquela bola 2-1. na trave. Há uma bola que não entra e recomeça o jogo e há um ecrã gigante que dá o golo, em que mostra que não é golo. Portanto, imagina o que é, tu começares o jogo e percebes que não foi golo. Eu tinha a certeza que não tinha sido, porque foi perto de mim, mas se calhar outros não tinham. Portanto, tudo isso acontecia. E era um bocadinho aquilo que nós falávamos há bocado. Sim. Do nós sabermos que íamos ganhar e os outros terem dúvidas. Se Não, iam ganhar. muitos E foram nós, por pormenores. O Barcelona é um bocado assim. E pronto. E não, Mas nós, todos os jogos que fizemos, nós íamos, não é desvalorizando. nós íamos sim, para ganhar. não é desvalorizando o que se tem ganho agora, e o Porto ganhou agora ao Barcelona e outras equipas portuguesas têm ganho constantemente, não é desvalorizando, mas acho que neste momento o hóquei português, qualquer equipa das que costumam ir às finais 4 ou 8, podem ganhar. E Sim. antigamente não. Não. Antigamente A não diferença, na minha opinião, é que eu acho que os melhores jogadores estavam menos repartidos. Okay? Nós tínhamos uma equipa muito forte, mas era muito baseado naquilo que era o nosso grupo, a forma como nós nos dávamos e depois a qualidade que tínhamos. E os melhores jogadores estavam no Barcelona. Era muito simples. Não, se calhar dos 20 melhores jogadores do mundo, Sim. eles tinham 10. Eles tinham 10 ou 5. Okay. Ou 8. Ou 8, porque depois tinham... Porque eram argentinos, italianos, eram E o objetivo de, por exemplo, 2 de um atleta é chegar ao Porto, ao Benfica, ao Sporting, ao próprio Barcelos. Inclusive aos estrangeiros, não é? Inclusive aos estrangeiros. E o objetivo no nosso tempo era um jogador que vai para o Barcelona chegou ao topo. Okay? E hoje não é assim. Porque é um bocadinho daquilo que o Filipe estava a dizer. Isto não é desrespeitar ninguém que ganha, muito pelo contrário, porque como está repartido cada vez é mais difícil ganhar, sem dúvida, mas nós sabíamos que íamos jogar contra os melhores e na seleção acontecíamos muitas vezes o mesmo. Passamos uma geração que, tu não, mas mais eu, não foi? Que chegámos a uma altura que nós sabíamos que podíamos e que íamos chegar à Espanha e a Espanha ia ganhar porque era realmente melhor do que nós. Portanto, tivemos oportunidades, organizámos em casa, não ganhamos, não é desculpa, é uma das realidades é aquela. Agora é algo que nos vai ficar marcado porque nunca conquistamos, é verdade. Nos principais campeonatos, só o Barcelona, na vizinha Espanha, exerceu um domínio deste género, com 12 títulos nacionais consecutivos. Há um em particular que me custou muito e sempre que lá passo lembro-me, que foi no Rosa Mota, na altura do Rosa Mota. Ainda antes deste período. Porque acho que aí era mítico termos ganho ali uma Liga era. dos Campeões, naquela fase, acho que era. Esse foi o que mais custou. E perdemos por 3-2 contra o Barcelona, numa coisa que é incrivelmente cheio. Sim. E se calhar é aquilo que eu, apesar de termos perdido por penaltis em igualada, que pronto, que era um pormenor. Esse foi o que mais me custou. Mas até esse por também me envolvência, custou, sim. porque passo ali e podia ter ganho isto. Portanto, o DECA começa em 2002, termina em 2011. Que Não, mudou começa em 2000. 2001, 2002, termina em 2011. Ou seja, quais são as principais diferenças que vêm do hóquei daquela altura para agora? Mudou muito. Mudou muito. A nível De intensidade. de intensidade, cresceu, é inacreditável. Antigamente havia jogos que nós jogávamos o jogo todo. Sim. Portanto, hoje é impossível isso acontecer. Não. Quer dizer, é impossível. Não jogávamos o jogo todo. Não, houve fases que eras capaz de jogar o jogo todo. Tu sim que não corrias. Pronto. Andavas ali a passar a E bola. ele eu não era mais aguentava. gordo, também não aguentava. Agora, hoje, portanto, aquilo era muito mais agressivo. Não é? Portanto, hoje há as faltas de equipa. Nós ainda jogamos com faltas, ainda joguei com faltas de equipa e também. Nós ainda jogámos com Ainda jogamos com várias regras diferentes. Nós jogámos com a linha de antijogo no penalti, depois com a linha de antijogo no meio campo. Aqui, Nos nos 20 linha de antijogo no meio campo. Portanto, Passamos ainda por jogámos tudo, com alguns por esta modelos. fase. Os livros diretos que eram mais caros. Tinha uma cruz, havia dois, um de cada lado. Mas essa altura só o Pedro Alves é que sabia onde é que eram os livros diretos. Só ele é que ia marcar. Mas mudou um bocadinho. A envolvência também em torno do jogo.
Pá, eu Falámos há bocado gostava mais dessa envolvência. Não, Aquele primeiro, ou seja, aquele primeiro jogo do primeiro título aqui e o último jogo contra o Oliveirense do DEC no Dragão Arena são uma envolvência muito Completamente diferente. Diferente, tem nada a ver. Nada. aquilo que Nada a ver. comentámos há bocado. Nós sentimos muita dificuldade quando passámos aqui para o Dragão. Nós não queríamos ir na altura, lembras-te? Porque... E não fomos. E não no fomos, final fomos dessa na época a ainda não seguir, fomos. porque queriam que a gente fosse para lá fazer a fase final. Passou que a distância era muito grande e continua a ser. Sim. Né? Entre o público e o Nós conseguimos e os ouvir as jogadores. pipocas a estalar Sim. na boca, portanto... Sim, e nós Aqui aqui, era não. impossível. Aqui era impossível. E Aqui era sentíamos uma, um bocadinho... aqui Nós temos era o pavilhão um com um ambiente teatro, extraordinário. Sim. na nossa ideia Na altura, geral. sim. Claro que era incrível, as E condições, as condições de são, trabalho, tudo. e a nossa mudança daqui para lá foi Sim. completamente de 8 para 80. Sim. Agora, por exemplo, os jogadores que lá estão agora não têm noção nenhuma, nem sentem essa diferença. Nós, na altura, sentíamos, né? Nós tínhamos a proximidade de, como tu vês aqui, nós estamos a passar na tabela e se alguém se estender, quase que nos chega, não é? Portanto, era uma proximidade com todos muito grande. Portanto, nós não Isso faz a precisávamos, diferença. aqui não precisávamos de fazer a roda no final. Sim. Ok. Durante o jogo. Só para terminar. E não é isso, ouvíamos tudo, ouvíamos os aplausos e os insultos, Sim, ouvíamos tudo. também ouvimos Tudo. Mas Não aqui era tudo bom. Por isso é que nós tínhamos de ter um arcabouço muito grande, porque aqui sabemos que na segunda-feira estávamos com eles. Sabes que isto foi incrível ganhar 10 anos, só que havia alturas em que se calhar não se dava o devido valor. Yeah. Já era normal ganhar. Okay? O que não era normal era perder no jogo. Se perdesse um jogo, mas perderam, então mas está tudo bem. Sim. Okay? Qualquer vitória era uma palmada nas costas e está tudo bem. Normal. Perder um jogo ou outro era Sim. complicado. Na vossa opinião, para terminar, já falámos um pouco das diferenças do hockey, que o hockey está muito diferente. O vosso feito é inesquecível, 10 campeonatos seguidos. A minha pergunta é irrepetível também? E eu acho que cada vez é mais difícil, tendo em conta o atual modelo do hockey em Portugal e das equipas que existem, porque claramente existem 3, 4 equipas para poderem ganhar. E se vamos a ver nos últimos tempos, o Porto foi agora bicampeão, que já não era desde o DEC. Certo? Não sei. Acho que sim. Se tu dizes, Acho que sim, portanto. isso. E acho que não há nenhuma equipa tricampeã desde essa altura. Portanto, Eu também. claro que Acho que, os recordes são para se bater sem e pode dúvida, acho acontecer, que- mas acho difícil. E aquela questão que falávamos de festejar, nós todos Isso os é anos outra história. festejávamos menos 5 minutos. Ou 10, ok? É verdade. Festejávamos porque era incrível, mas pronto, não é o primeiro. Como também dizíamos, e eu sempre dizia, festeja porque nunca sabes se será o Quando é a último. última vez? Ok. Nunca sabemos. Mas eu acho que não há. Nós íamos para todas as E vamos épocas festejar nós, que assim para os outros bater não recordes. festejam. Já íamos para. Não, agora ganhamos 5, agora vamos ganhar 6. Não, agora vamos ganhar 6. Agora, e como é que se chama? Enia? Como é que, nós já queríamos perceber qual era a palavra que vinha a seguir, não é? Para É verdade. ganharmos. E infelizmente não conseguimos o 1 deca. Acho que era um deca, não é? Porque depois no ano a seguir, eu nesse ano deixo e eles são campeões outra vez passado, portanto tem ali um término de um ano e a seguir ganham. Foi pena, mas pronto, mas acho que temos que estar orgulhosos daquilo que Sim. fizemos e vamos ficar na história Isto é por uma... muito tempo. A palavra é tão esquisita como invulgar. O Porto é Enya campeão de hóquei em patins. Mais do que repetir ou não repetir o feito, é a envolvência, é percebermos a envolvência da própria sociedade. Okay? Os valores, Sim. a que é que nós damos mais importância. Ainda há pouco tempo estávamos a falar de perder no jogo, isto que o Filipe estava a dizer, e eu não saía à rua. Estávamos a falar sobre isto. Eu não saía à rua. Eu, se perdesse um jogo, eu não ia a um shopping, eu não ia Ao talho. ao continente, onde fosse. Eu não ia. Porque sabia que ia ter alguém a dizer que é isto, não podes perder, não sei o quê. E hoje isto não existe. Existe a crítica fácil Hoje do muitas Instagram vezes, e do Facebook, o mas ganhar o e contacto perder, direto, as pessoas não têm essa capacidade de dialogar ou de justificações, porque também me fizeram e eu respondia, não é? Eu lembro que nós não saímos de casa. Eu tenho vergonha, não saio. E isto, eu acho que isto que se criava, inclusive dentro do próprio E nós grupo, blindávamos o grupo bem.
Era incrível, nós tivemos situações, que o Filipe está a dizer, dentro do pavilhão e fora do pavilhão, em que ninguém sabia, só nós é que sabíamos. Depois chegava a nossa vez e olha, mas pá, se aquilo aconteceu, o quê? Não, é mentira isso. E estávamos a mentir porque sabíamos que aquilo tinha acontecido, mas ninguém tinha nada a ver com isso, era um problema nosso. Quando começámos a ganhar os 5, 6, 7 e 8, aquilo que eu me passava a cabeça era como é que vai ser quando eu perder? Já não era o ganhar, porque eu já sabia o que era. Nós Como é que vai ser, como é que vai ser quando como é que vai nós ser ver os outros a ver festejar? os outros a festejar? Yeah. Para nós já era tão normal sempre. Os outros era qualquer um. Qualquer atenção. equipe. E então queríamos também que isso não acontecesse tão depressa. Então, lá íamos Se ganhar. pudessem nem ver, era o ideal. Exatamente. Ok, muito obrigado. Não. Obrigado.